O que é um místico? O que é a experiência mística? É possível conciliar mística ao cristianismo ou aos cristianismos, como eu costumo dizer? O que você pensa disso? Você já parou para pensar sobre essa questão? Interessa esse assunto? Comenta aí o que você pensa sobre a mística, sobre essa questão da experiência mística. Compartilha com a gente aí nos comentários. Eu sou Carlos Eduardo Bernardo, eu sou filósofo formado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e mestre em filosofia pela Universidade de São Paulo. E eu tenho focado as minhas investigações em torno da problemática da fenomenologia da vida religiosa. E nesse vídeo eu gostaria de falar um pouco com vocês acerca da questão da mística. O que vem a ser a mística, né? Sobretudo, não a mística no sentido geral, mas a mística mais voltada para ela dentro do cenário do cristianismo. Antes de iniciar a abordagem ao tema, eu gostaria de convidar você, que ainda não é inscrito nesse canal, a que se inscreva nesse canal, que ative as notificações para estar sempre, né, se informando quando eu publicar algum novo vídeo, tá? Também peço a você que curta esse vídeo, que comente, que conte as suas experiências, o seu interesse nesse assunto, conte também interesses de outros tópicos dentro da fenomenologia da vida religiosa que você tem interesse de ouvir, tá? Ou de assistir, de dialogar sobre, tá? E recomenda esse vídeo para outras pessoas, compartilha nos seus grupos, compartilha com os colegas, compartilha com pessoas que você sabe que tem interesse nesse assunto, tá? Eu tenho tentado desenvolver a pesquisa nessa direção para enriquecer um pouco mais esse cenário de pensamento, mas de um pensamento de uma forma também relativamente simples, mas com um embasamento acadêmico, que eu acho que isso é importante, um certo rigor, uma certa seriedade na pesquisa. Eu vou usar como referência dois autores. O primeiro deles é o C.S. Lewis, né, que é o autor de As Crônicas de Nárnia, Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, Mero Cristianismo, o problema do Sofrimento e tantas outras obras que são, assim, nem saberia enumerar a quantidade de obras. Em especial, eu vou usar como referência uma obra chamada Cartas a Malcolm, que é uma ficção que, em certo sentido, une elementos autobiográficos. Eu vou explicar um pouco melhor isso mais pra frente, tá? Esse é um autor cristão, que é o C.S. Lewis. E eu vou usar como contraponto ou como paralelo um autor não cristão, na realidade um autor judeu chamado Gershom Scholem. O Gershom Scholem é um especialista, foi um grande iniciador dos estudos sobre Kabbalah e mística judaica no século passado. Ele é considerado basicamente o iniciador dessa abordagem a esses temas no âmbito acadêmico. Então, ele preza por uma leitura rigorosa dessas problemáticas e dessa temática que é a mística judaica. Há alguns assuntos que, dentro do escopo da cristandade, eles são problemáticos e são relativamente complexos de tratar. Essa questão da mística, assim como a questão do esoterismo dentro da cristandade, são assuntos muito delicados e são assuntos que envolvem muitas paixões, inclusive, por parte daqueles que abordam e por parte daqueles que se relacionam com esses temas. Então é necessário a gente pensar aqui usando algumas referências, né, e tentando ser o mais claro possível nos conceitos, mas também não de forma exaustiva, até porque, como a gente está nesse veículo, que é um vídeo para alcance público, né, de um público geral, então a gente tem que ter um certo cuidado para não sobrecarregar com um academiquez, né, que é seria a linguagem extremada da academia, para pessoas que não têm interesse nessa linguagem, que não estão inseridas na academia, mas que se interessam pelo tema da mística, se interessam pelo tema da espiritualidade, do esoterismo, tá? Então, eu pretendo ir nessa direção para tratar desse tema com vocês. A questão da mística dentro da cristandade, como eu falei, é um tema complexo, né? As pessoas costumam pensar que não é possível a existência do cristão místico, isso de um modo muito geral, tá? Não estou dizendo que todo mundo pensa assim, mas há uma quantidade muito grande de pessoas que pensam que não há uma mística cristã, mas essa é uma percepção equivocada. Na realidade, a mística está no cristianismo basicamente desde os seus primórdios, tá? E é claro que há uma certa, com o passar do tempo, há certa perda de compreensão aguda do que vem a ser o termo ou o conceito de místico dentro da cristandade. Mas, de um modo geral,
os cristianismos e os teólogos, os pensadores cristãos, desenvolveram aquilo que a igreja vai chamar também de uma teologia mística. E essa teologia mística é de grande importância para a igreja, sobretudo dentro da igreja cristã católica e na igreja ortodoxa, da mão ortodoxa grega. Eu não sei se vocês conhecem, né? Muito provavelmente a Igreja Católica é muito conhecida, é claro, né? Basicamente a igreja, digamos assim, oficial, né? Do Brasil, a gente poderia dizer assim, né? O catolicismo se torna como que a grande, embora haja ainda um número gigantesco e cada vez mais crescente de evangélicos, né, e protestantes, mas o catolicismo sempre foi uma religião hegemônica no Brasil. A Igreja Ortodoxa grega não é tão conhecida, de uma grande maioria, tá? Não estou dizendo que ela não seja conhecida, mas ela não tem tanta. Não principalmente os seus ritos, as suas concepções teológicas não são tão conhecidas do grande público. Tá? A gente pode, se você tiver interesse em que eu fale um pouco sobre a Igreja Ortodoxa grega e sobre os seus ritos e sobre suas doutrinas, inclusive sobre sua mística, que é muito bonita, deixa no comentário aí para eu saber, para a gente poder produzir alguma coisa nesse sentido. E também, se você tem algo nesse sentido que você queira contribuir sobre a mística da Igreja Ortodoxa Grega, coloca aí, comenta também aí nos comentários para a gente saber, para a gente ter essa interação e essa troca, tá? Bom, então vamos pensar primeiramente o que é um místico, né? Eu vou tentar me prender a uma definição relativamente fechada, mas ela não é uma definição absoluta, né? Ela pode, de um certo sentido, ser aplicada a todas as percepções, né? A todas as compreensões acerca do que é o místico, mas é claro que ela pode ser aquilatada, pode ser melhorada dentro de uma ou de outra tradição, dentro de uma ou de outra expressão religiosa, tá? Pode ser elementos incorporados a essa definição. Né? Essa é uma definição, digamos assim, um tanto quanto geral. E nessa definição geral do que é o místico, a gente pode dizer que o místico é aquele a quem foi dada uma experiência direta do divino, da realidade última, né? E essa experiência ele sente em si mesmo que é real e ou ele sente que ela é real diretamente, e lhe entregue, que ela vem sobre ele, ou ele sente que ela é real e também como resultado de uma procura consciente que ele vem executando como busca há muito tempo, tá? Então, essa experiência mística, podemos dizer assim, é uma experiência que pode chegar de maneira súbita, tá? Para uma pessoa, né? Ou, ou também pode ser resultado de uma busca, né? De um cume, de um resultado final, de um longo período de preparação, através de exercícios minuciosos, de práticas bem minuciosas e detalhadas, para as quais o místico, né, o religioso, o fiel, ele vem à busca dessa experiência, tá? Geralmente, no primeiro caso, nós chamamos essa iluminação, essa recepção súbita, né, e imprevista muitas vezes da experiência mística, nós chamamos geralmente de iluminação, né, e no segundo caso, geralmente é uma ascesis, quer dizer, um exercício, uma ascese, ou seja, então ela tem períodos de propedêutica, de preparação para a recepção dessa experiência, tá? E uma coisa não exclui a outra, tá? Geralmente quem está nesse período de preparação, embora esteja, a experiência também ele vem de súbito, também ele vem como um rompante, tá? Mas é que no primeiro caso, geralmente é muito mais espontâneo. Às vezes o místico não está esperando. Nós temos, por exemplo, um relato parecido na experiência mística de Santo Agostinho, né? Foi um rompante, foi uma coisa súbita que ele não estava programado, não estava preparando-se nesse sentido para ter essa experiência. Tá bom? E temos casos de pessoas que já se preparam ao longo do tempo, como você pega, por exemplo, algumas práticas dentro da tradição mística cristã, como os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, né? Ou outros exercícios dentro de outras ordens da cristandade. Bom, tanto C.S. Lewis quanto Gershon Scholem dividem os místicos em duas categorias, né? Que são relativamente semelhantes, mas mantêm algumas diferenças, e são essas nuances que eu quero apresentar para vocês.
É só importante, antes de eu entrar nas minúcias, eu especificar que o C.S. Lewis, ele não se deteve especificamente num escrito teológico, ele não era teólogo de formação, ele era um especialista, um cátedra em literatura medieval e renascentista, que tinha um grande domínio e conhecimento da filosofia e da literatura teológica, mas que ele escreve com essa coisa muito mais de uma teologia que ele até vai chamar em algum momento de teologia imaginativa ou de teologia imagética, tá? Então ele trabalha muito com a literatura, né? Com a fantasia, e através dessa ele vai desenvolver, vai apresentar determinados conceitos. Ele tem alguns escritos que não são imaginativos, mas a grande maioria dos escritos que são muito mais próximos da filosofia, né, fóruns de crítica literária, são resultados de conferências, como o Mero Cristianismo, né, que foi transcrito. É, o Lewis, ele apresenta a sua compreensão e a sua noção sobre mística numa obra de ficção chamada Cartas a Malcolm. E é importante, antes de eu abordar o conteúdo em si, eu falar que essa Cartas a Malcolm, o Lewis aproveita para falar um pouco da sua trajetória espiritual a partir da sua conversão a Cristo, tá? Ou ao cristianismo, né? Ele havia vivido um longo tempo como ateu ou talvez agnóstico, embora ele se diga ateu, né, nos seus escritos, né, até que ele se converte a Cristo, né? Ele fala que ele fez uma conversão gradativa. Ele vai dizer que primeiro ele se converteu ao teísmo e depois a Cristo. É engraçado isso, mas e aí ele faz ele trilha essa senda, e ele vai descrever mais ou menos o seu amadurecimento da compreensão das coisas espirituais nessa carta ao seu amigo fictício que é o Malcolm. Só que esse amigo fictício, na realidade, acredita-se que ele seja uma personagem composto de características, de traços de personalidade e cujas as ideias trocadas reflitam ideias que Lewis trocou com dois grandes amigos dele, que faziam parte de um clube literário que eles haviam desenvolvido, e esses dois grandes amigos eram o J.R. Tolkien, né, e o Owen Barfield. Ambos grandes escritores, ambos grandes intelectuais, né? E ambos ligados à espiritualidade e que foram muito importantes para essa trajetória do C.S. Lewis em retorno à vida espiritual, em retorno, inclusive, à fé em Cristo, tá bom? O Tolkien era um católico, né? Eu confesso, e o Owen Barfield era um autor, era um teósofo. Não, desculpa. Ele era um antropósofo. Ele estava ligado à antroposofia. Desculpa, uma confusão aqui de termos. E ele era ligado à antroposofia, né, que é um grupo é, de uma espécie de. Podemos dizer assim, eu vou simplificar muito, tá? Mas é uma espécie de esoterismo. Tá? Uma espécie de esoterismo cristão, sobretudo com uma pegada fortemente cristã, né, que foi desenvolvida e criada por um homem chamado Rudolf Steiner. Tá? E é curioso porque um dos aspectos muito fortes da antroposofia que o Owen Barfield legou para o Lewis é essa ideia da capacidade imaginativa do humano na sua expressão acerca do sagrado. Tá? E isso está muito presente na antroposofia. O Owen Barfield, inclusive, tem escrito sobre esse tema. Então, o Malcolm é um personagem que une características desses dois personagens reais e que muito provavelmente reflete diálogos e trocas de ideias que o Lewis teve com esses dois personagens. Tá?